tem por finalidade a eliminação contínua do parágrafo único do artigo 48 da Lei Complementar número 101, de 4 de maio de 2000, Lei de Responsabilidade Fiscal, assegurando a transparência da gestão fiscal no município de Caçapava e, sobretudo, garantindo e incentivando a participação popular durante o processo de elaboração do orçamento municipal e de apreciação do projeto de lei número 15 de 2017, que dispõe sobre as diretrizes para a elaboração e execução da lei orçamentária de 2018 e da outras providências. Na presente audiência pública serão expostos os motivos da proposta, bem como o esclarecimento sobre as dúvidas e as anotações e reivindicações do público, especificamente sobre o tema do projeto. A audiência pública terá duração mínima de 30 minutos. Será franqueada a palavra aos representantes do chefe do Executivo, aos senhores vereadores e ao público inscrito. Convido o representante do Executivo para fazer a apresentação do projeto de lei número 15 de 2017, que dispõe sobre as diretrizes para a elaboração e execução da lei orçamentária de 2018 e da outras providências. O representante terá 5 minutos para a explicação. Eu gostaria de convidar a secretária Lair para fazer parte da mesa. Convido o representante do Executivo para fazer a apresentação do projeto de lei número 15 de 2017. Seu Fernando César, né? Nelisa, se você quiser fazer parte da mesa também, às vezes vai ter alguma pergunta que você possa orientar e ajudar nas respostas, tá bom? Boa noite a todos, nobres vereadores e demais pessoas da população. Bom, hoje nós estamos aqui para demonstrar essa audiência pública faz parte da Lei de Responsabilidade Fiscal como parte das peças de planejamento do orçamento, que compõe a PPA, LDO e LOA. Hoje nós vamos falar especificamente da LDO, que é a Lei de Diretrizes Orçamentárias. O objetivo do planejamento é direcionar o administrador para o gerenciamento dos recursos voltado ao equilíbrio responsável das contas públicas. As peças de planejamento, como eu já falei, PPA, LDO e LOA. PPA é o Plano Plurianual, LDO, a Lei de Diretrizes Orçamentárias, a LOA, Lei Orçamentária Anual. Esse ano nós temos uma LDO um pouco diferente dos demais anos, por conta que é o primeiro ano de mandato e ainda não se tem o PPA vigente. Tá? Os prazos são fixados na Constituição do Estado. LDO tem que ser entregue
O Executivo faz o projeto de lei e é entregue à Câmara até abril. O PPA é agosto e a LOA em setembro. A gente colocou aqui a observação, o município não pode fixar ou alterar esses prazos, porque está na Constituição do Estado. Alguns municípios fazem esse tipo de alteração, mas vai contra a Constituição do Estado. Como eu já falei, esse primeiro ano de mandato fica uma situação inversa, porque o ideal seria o PPA ser primeiro do que a LDO nesse primeiro ano de mandato, que ainda está vigorando o antigo PPA. Isso só vai ser elaborado em agosto. Em relação às audiências públicas, o Executivo realiza audiência antes do envio do projeto de lei ao Legislativo. O que ocorreu por parte do Executivo, a audiência em 27 de abril, na Secretaria de Educação, foi feita uma audiência onde a responsabilidade seria do Executivo. Essa audiência hoje é uma audiência do Legislativo. E é só para informação, né, realizar a audiência para aprovação do projeto no Legislativo deve ocorrer antes do recesso do meio do ano, então tem que ser aprovado esse projeto nesse período. Bom, o PPA, o Plano Plurianual. Planejamento estratégico de 4 anos que estabelece objetivos, programas, ações e metas. Deverá ser elaborado pelo Poder Executivo no primeiro ano de governo e encaminhado ao Legislativo no mês de agosto. A LDO, Lei de Diretrizes Orçamentárias, é a lei que antecede a lei orçamentária, define as metas e prioridades em termos de programas e ações que serão executados pelo governo, elaborada anualmente pelo Poder Executivo e encaminhada ao Legislativo no mês de abril. A LOA, que é o orçamento anual, é elaborado para possibilitar a concretização das situações planejadas no PPA que foram priorizadas na LDO. Deve ser elaborada anualmente pelo Poder Executivo e encaminhado ao Legislativo no mês de setembro, como eu já tinha dito. Bom, a LDO, como já está demonstrado, é uma peça do planejamento única para o município, contendo os dados da Prefeitura, Câmara, Fusan e Previdência. Como esse primeiro ano a LDO é atípica, não será tratada a vinculação de recursos, assim como a distribuição de órgãos. Os valores utilizados servem para nortear a elaboração da LOA e não para estabelecer tais vinculações nesse momento. Existe o anexo de metas e prioridades. Por ser o primeiro ano, 2017, primeiro ano de mandato, normalmente a LDO integra o anexo de metas. E, nesse caso, no primeiro ano, não será elaborado, passando tal tarefa para o PPA. Só depois do PPA é que nós teremos as desvinculações das despesas por programas e ações que ainda vão ser elaboradas para depois compor a LOA também, que é o orçamento. Os anexos que acompanham o projeto de lei seguem os modelos estabelecidos pela Secretaria do Tesouro Nacional e Ministério da Fazenda, não podendo sofrer modificações. Tudo que está no projeto de lei, os anexos, as tabelas, tudo que é enviado, não é criado pela Prefeitura, e sim estabelecido pelo Tesouro. Isso aí é norma, tem que ser para todos os municípios, Estado, porque a União vai consolidar todos esses dados lá na frente. Bom, alguns assuntos regulados na LDO. Proposta orçamentária da Câmara Municipal, equilíbrio e ajuste das contas públicas, despesas com pessoal, admissão de pessoal, concessão de vantagens, aumento de remuneração, criação de cargos, empregos e funções ou alteração das estruturas de carreira. Isso aí faz parte do campo da lei. Mesmo que não vá ter qualquer alteração ou criação de cargo ou qualquer tipo de aumento, tem que constar isso na LDO para você poder fazer isso. Lembrando que
A LDO é referente ao ano de 2018. Estabelecimento de metas e prioridades que teria que compor a LDO, mas que nesse ano será encaminhado no PPA justamente por não ter essas vinculações de despesa. Transferência de recursos a entidades filantrópicas. Nesse momento, tem que compor no projeto de lei, porém não existe valores, não existe nada nesse sentido ainda. Isso só vai ser feito mais para frente. Conceito de despesas irrelevantes para fins de estudo de impacto orçamentário e financeiro. Isso aí é basicamente qualquer projeto, qualquer despesa a mais que seja feita pelo executivo e seja maior que R$8.000, tem que ser feito um impacto financeiro e orçamentário e enviar juntamente com o projeto de lei para a Câmara. Esse conceito de despesa relevante é justamente para todos os valores abaixo de 8.000. Senão, tudo que aparece, emergência ou alguma coisa nesse sentido, teria que mandar para a Câmara. Então, existe isso no campo do projeto de lei. Custeio de despesas de outros entes. Exemplo, bombeiro, polícia, cartório eleitoral, vara criminal. São despesas que também não estão discriminadas a valores, mas nós temos, todo mundo sabe aqui, eu acho que a maioria, existem despesas de outros entes, por exemplo, o bombeiro, que tem o pagamento de algumas despesas do bombeiro pela prefeitura. A polícia, a mesma coisa, cartório eleitoral com o aluguel do prédio, né? E a vara criminal, que também é do Estado e é pago a despesa de aluguel da prefeitura. A gente colocou aqui um comparativo da receita corrente do que foi realizado em 2016, o que foi orçamentada na LOA, que é o orçamento para 2017, a reestimada agora e para a LDO. Então, foi realizado em 2016 209 milhões e 55, 210.488 era o que estava previsto na LOA de 2017 para 2017, reestimada agora para 213.743. E para a LDO foi feita uma estimativa de 220.591 para 2018. Receitas de capital. Foi realizado em 2016 um valor de 3.017. LOA 2017, 11.610, a reestimada agora para 3.804 e a LDO 3.135 para 2018. Nós colocamos aí só para ilustração as receitas correntes, as maiores receitas correntes do município. O ICMS com 65.319, isso lembrando para 2018. Como vocês veem, o ICMS é o nosso carro-chefe, a principal receita do município. O FPM com 43.371, Fundeb, essa projeção, lembrando sempre, 2018, 37.415, ISS 19.857, SUS, que são as verbas vinculadas para o SUS, 14.615, IPVA 13.586, IPTU 11.705, FNDE, que são os convênios do ensino, 8.032, ITBI 5.226 e as demais receitas 1.465. Agora a gente tem um gráfico onde apresenta a porcentagem justamente dessas maiores receitas, né? O quanto representa isso para a receita como um todo. O ICMS 29,61, FPM 19,66, Fundeb 16,96, ISS 9%, SUS 6,63, IPVA 6,16, IPTU 5,31, FNDE 3,64, ITBI 2,37. As despesas estimadas, a gente colocou aqui por natureza de despesa, o pessoal em encargos sociais. Lembrando que aqui, nesse caso, o pessoal é do município, tá? Está incluído aí a prefeitura, a Câmara, Fusan e Previdência. Então, aí, no caso, são os números do município.
Juros e encargos de dívida, 340. Outras despesas correntes, 89. Investimentos, 335. Amortização da dívida, 6.310. E reserva de contingência, 10. Que daria um valor total de 223.726. A gente, para se efetivar a LDO, esse projeto de lei, a gente se baseia em analisação na Lei Complementar 101/2000, que é a Lei de Responsabilidade Fiscal, né, na Constituição Federal e na Constituição do Estado de São Paulo. Tá, basicamente é isso, porque a LDO desse ano não tem como vincular despesas, porque não existem programas e ações ainda para 2018. Então, esse é o que a gente tinha para apresentar, é uma situação atípica. O certo seria, como já falei, o PPA ser, nesse primeiro ano de mandato, o PPA ser antes da LDO. Mas isso na Constituição de São Paulo, que a gente segue a Constituição de São Paulo, isso ainda não está previsto. Existe, na Constituição de 88, existe um prazo para a União, mas não para os municípios, estados e Distrito Federal. Era para ter sido regulamentada uma lei complementar falando desses prazos, mas até hoje isso nunca foi feito, então a gente segue o do Estado. Mas o correto seria, nesse primeiro ano, ser ao inverso, né? Para você poder justamente já ter um norte das despesas também por programas, por secretaria, ações, tudo mais. Tá, obrigado, acho que é isso que a gente pode colocar nesse momento. Boa noite a todos. Gostaria de esclarecer o seguinte: as receitas, elas foram assim bastante realistas. Foi uma estimativa assim que a gente tomou como base o que o mercado está oferecendo. Não foi assim traçado do nada. Tivemos uma base de mercado, uma pesquisa de mercado, apoio de algumas consultorias que nós temos. E então foi assim muito realista e nada assim fora do que a gente está presenciando, que o país está passando e que por consequência os municípios estão sofrendo. Então, pelo que o Fernando falou, a gente tomou como base as principais receitas demonstradas no gráfico e vimos que a gente tem muito o que fazer, porque se a gente ficar presa nessas receitas, nós vamos estar passando por momentos ainda difíceis para 2018. É isso que eu gostaria de esclarecer. Obrigada. Fica franqueada a palavra aos senhores vereadores pelo prazo de 5 minutos. Fernando, você falou na sua explanação que esse projeto está sendo elaborado e tem que ser votado antes do recesso. Foi isso que eu entendi, né? Antes do recesso. Entre de julho, né? Que é o recesso de julho. É isso, antes do recesso. A lei dispõe isso. Tá, mas essa elaboração desse projeto, ele já está finalizado, ele está sendo preparado? Isso é porque a LDO, a gente tem a data para entrega para o Legislativo até final de abril. Né? Então já está aqui, aí tem o processo de vocês, não sei se vocês têm uma ou duas audiências. Lembrando que essa audiência que eu falei seria do Legislativo, né? São duas audiências aqui? Uma só? Boa noite a todos. Eu só queria saber, lá tem as entidades filantrópicas, elas estão descritas? Não, nesse momento não tem divisão de... não é valores, não, eu estou falando de descrição. Não tem ainda. Tem que colocar lá na lei, na LDO, que você pretende ter subvenções e tal, mas não está discriminado nem entidades, nem valores ainda. Não está separado ainda. Por conta do PPA. A hora que fizer o PPA em setembro e a LOA, aliás, em agosto e setembro, né? O PPA em agosto, a LOA em setembro.
A hora que fizer o PPA, ela vai nortear as despesas do orçamento, que é o que realmente vai ser feito para o ano 2018. Né? Obrigada. De nada. Fernando, as eventuais despesas com precatórios, aonde fica ali? Demais receitas? Demais receitas, está ali. Não tem uma previsão, então, do valor só do precatório? Não tem. Nesse momento não tem ali. Ali tá tudo no... Quando for fazer o PPA e a LUA, daí sim, daí o precatório entra na Secretaria de Finanças, né? O pagamento do precatório entra todo na despesa da finança. Ok, obrigado. Não tendo mais perguntas dos seus vereadores, fica franqueada a palavra ao público pelo presente pelo prazo de 5 minutos. Com a palavra o senhor Jorge de Araújo. Boa noite a todos. Eu tenho 5 minutos para manifestar. Gostaria de saber do senhor presidente qual é a lei que autoriza o senhor a fixar prazo de 5 minutos para o cidadão. Naturalmente, estou vendo aqui também a ausência de vereadores, possivelmente tem alguma atividade mais importante que o orçamento municipal. Nós temos a lei vigente, a lei orçamentária, que traz, de acordo com a portaria do governo federal, as funções, porque as funções do poder público é prestar serviço à comunidade. E no caso da lei vigente, não traz o número 14 da resolução. E o que diz o número 14? Que é os direitos da cidadania, que nós aqui na lei vigente pula, chega do 13 e vai para o 15. E a cidadania é atribuição do município. Tanto é que tem a Secretaria de Cidadania e Serviço Social, tem a Secretaria de Justiça e Direitos Humanos, que está entrelaçado com a cidadania. E hoje a cidadania não está presente, e hoje a Secretaria de Justiça e Direitos Humanos também não está presente, que deveria estar aqui. Nós temos uma lei, além disso, de não constar no número 14, nas funções que trata... Só um minutinho. Pois não, senhor. Posso conseguir? Nós temos a que trata das funções, a parte de saneamento, que traz 10 vezes menos do que esporte e lazer. Subfunções, não tem a publicação da lei atual. Essa é a redação nossa, que ainda traz a palavra intra-orçamentária grafada com hífen. E hoje, e tudo isso aprovado aqui na Câmara, comissão de redação, manifestando, desse modo. Também, uma observação a ser feita, que no plano diretor
a Secretaria de Finanças estava ausente na consulta. E no plano diretor tem um capítulo que trata justamente da política orçamentária. E a Secretaria de Finanças estava ausente e também a Comissão de Finanças estava ausente. Com a consideração sobre diretriz, que é dizer para onde o dinheiro vai. E nós temos entidades que, para receber subvenção, tem que fazer ter um arquivo, ter a contabilidade, e tem agremiações que recebem verbas que possivelmente não tenha tanta exigência como a Casa de Caridade. Então, como observação, é que é crescente na lei de diretrizes que veja se é o caso ou não de incluir o item 14 dos direitos da cidadania e que também vê se é o caso de fornecer dinheiro para agremiações de forma mais uso da contabilidade como é feito para a Casa de Caridade. Muito obrigado, Excelência. Fernando, tem alguma situação que ele falou que você gostaria de esclarecer? Em princípio, eu gostaria de falar para o Jorge que tudo que ele falou aqui vai ser observado, a gente pode até verificar isso mais a fundo. Eu não posso te falar, dar uma resposta em cima do que você está pedindo agora, porque precisa ter uma análise mais detalhada aí para poder ver esse item que você citou, a gente vai estudar e verificar. Pode ficar ciente disso. Gostaria de responder para o Sr. Jorge que a questão do... não foi eu que determino quanto tempo a pessoa pode falar. Isso quem determina é o regimento interno da casa. E eu tenho como obrigação cumprir o regimento interno da casa. Então, isso não é vontade nem ordem minha, é ordem do regimento interno da casa, e a gente está aqui para seguir, para que as coisas sejam respeitadas de acordo com o que deve ser. Continua franqueada a palavra ao público presente. Ninguém mais se manifestando, e nada mais havendo a tratar. Agradeço a presença dos representantes do chefe do Executivo, da plateia, e declaro encerrada pela audiência pública. Essa audiência pública. Boa noite a todos.